Um dos assuntos mais controversos da atualidade tem a ver com a questão financeira. Como podemos nos relacionar com Deus através de nossos dízimos e de nossas ofertas? No programa de hoje, iremos aprender o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal de estudo da Bíblia, Bíblia Fácil. A cada semana temos procurado uma interatividade com os nossos amigos aqui no auditório, com você que nos assiste em casa, para compreendermos melhor a Palavra de Deus e a vontade dele para a nossa vida. Você pode solicitar um guia de estudo que nós oferecemos gratuitamente a todas as pessoas através dos canais que nós criamos para isso. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/bibliafácil. Você pode ligar para a Escola Bíblica da Novo Tempo, que pode mandar esse material para você no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, horário comercial, ou você pode mandar uma carta para o nosso endereço em Jacareí, São Paulo, e nós vamos então enviar esse material para você. E você terá a oportunidade de acompanhar esses estudos conosco todas as semanas. Estamos chegando então a uma reta final de nossos estudos. Temos passado várias semanas aqui aprendendo da Palavra de Deus e hoje chegamos a um tema muito controvertido, que vai falar sobre fidelidade a Deus em dízimos e ofertas. Como que funciona na Bíblia a questão financeira? O que Deus pede de mim e de você? Numa época em que nós vivemos com tantos problemas, tanta discussão, a respeito do dinheiro, a respeito de como as pessoas são cobradas, a respeito das práticas religiosas, nós precisamos esclarecer completamente esses fatos à luz da Bíblia. É por isso que vamos agora ler vários trechos da Palavra de Deus na busca da compreensão desse assunto. Eu quero convidar você então a tomar também a sua Bíblia, como todos nós já estamos aqui com as nossas, para começarmos esse estudo. Antes, porém, quero convidá-lo para que nós oremos a Deus pedindo a bênção para esse estudo. Bondoso Pai, graças te rendemos pelo dom da vida e por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. O assunto que agora vamos estudar é muito delicado e talvez existem posições e pensamentos divergentes. Queremos deixar as nossas ideias preconcebidas de lado e pedir que a Tua Palavra nos fale e que de uma vez por todas sejamos esclarecidos com relação a esse tema da fidelidade a Deus nos nossos recursos. Abençoa-nos nesse momento, a cada amigo que está aqui no nosso auditório e a cada telespectador que se encontra em casa, em nome de Jesus te oramos. Amém. Ao falarmos sobre vida financeira, como nos relacionamos com Deus, com nossas propriedades, a primeira coisa que nós devemos entender é de que Deus é o dono de tudo. Abra sua Bíblia no Salmo 24, página 388 do Velho Testamento. Você que está em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler Salmo 24, é um salmo escrito por Davi, e leremos o versículo 1. Salmo 24, verso 1. Assim diz o texto sagrado: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O que a Bíblia está dizendo? De que nós não somos donos de quê? De nada. Porque tudo que existe nesse mundo, a terra e até os moradores dela, pertencem a quem? A Deus. E pertencem a Deus por dois motivos: pela criação e pela redenção. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para amá-lo. O pecado entrou no nosso planeta, nos separou de Deus. Cristo veio morrer em nosso lugar para nos redimir. Então nós pertencemos a Deus por criação e por redenção.
tudo que há nesse planeta é de Deus, então você não tem nada. O lote que está em seu nome, a casa que está em seu nome, o carro que está em seu nome, não pertence a você, pertence a Deus. E uma expressão muito comum, e que é uma grande verdade, é: nós viemos nu a esse mundo e voltaremos sem nada. Porque ninguém leva para a sepultura nada dessa terra. O primeiro princípio que nós devemos entender ao tratarmos do assunto dízimos e ofertas é que nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. Avancemos então. Agora, Deus dá habilidade a certas pessoas de adquirir bens. O que a Bíblia revela sobre isso? Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Página 135 do Novo Testamento. Página 135 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, Deuteronômio capítulo 8, iremos ler os versículos 17 e 18. Leio assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Não se vanglorie por nada que você tem. Você pode ser a pessoa mais rica da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou talvez do mundo. Você não pode se gloriar disso. Você tem que dar glórias a Deus, porque é Deus quem nos dá a habilidade para adquirirmos os bens. Agora você pode se perguntar: e por que então alguns têm essa habilidade e outros não têm? Você conhece um adágio popular que diz assim, que Deus não dá asa à cobra? Para muitos, a pobreza é uma bênção. E Deus não permite que muitas pessoas se enriqueçam e adquiram muitos bens, porque esta riqueza e estes bens seriam motivos da sua perdição. Você lembra de um jovem rico que certa vez se aproximou de Jesus e disse para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: você vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Qual foi a atitude do jovem rico, segundo a Bíblia? Ele retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, o seu coração estava nas riquezas e não estava em Deus. Então as coisas funcionam assim. Se Deus percebe que você é uma pessoa leal, fiel, e se Ele souber que Ele pode confiar a você riquezas, Ele vai te dar para que você abençoe um círculo cada vez maior de pessoas, para que você use dos recursos para ser uma bênção às pessoas que estão do seu lado. Se Deus perceber que você não será um fiel mordomo, Ele não vai te dar riquezas, porque isso poderia ser um empecilho para a tua salvação. Repito, para muitos a pobreza é uma bênção, porque muitos pobres herdarão o reino dos céus, enquanto que muitos ricos nunca lá chegarão, porque o seu coração está nas riquezas. Então não é pecado ser rico, é pecado amar mais a riqueza do que a Deus, ou usar dos recursos que Deus me deu apenas com motivos egoístas, para o meu bel prazer e não abençoar as pessoas. Eu conheço a história de um homem muito rico, mas que antes de ser rico, ele já partilhava tudo o que ele tinha. E quando Deus percebeu nesse garoto pobre, que já partilhava o pouco que tinha, Deus disse: nesse eu posso confiar. E Deus o abençoou e fez dele um homem muito rico. E ele até hoje ajuda muito as pessoas. É assim que Deus trabalha. Vamos avançar em nosso estudo. Que pedido fez Deus ao ser humano como um ato de adoração? Levítico, capítulo 27, verso 30. Volte a sua Bíblia algumas páginas. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Vamos ver um pedido que Deus fez então para nós. Página 94
do início da Bíblia, daí no Velho Testamento. Você em casa não sei a paginação, mas iremos ler Levítico, capítulo 27, verso 30. A pergunta é: qual foi ou que pedido fez Deus ao ser humano como um ato de adoração? Levítico 27, 30 eu leio: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Veja que Deus está falando com o povo de Israel, um povo que vivia da agricultura, da pecuária, e esta é a linguagem. Então, tudo que vocês produzem na agricultura, tudo que se produz na pecuária, vocês vão separar a dízima, os dízimos, a 10ª parte, e vocês vão devolver a Deus como um ato de adoração. Nos dias atuais, nós temos muitas igrejas que estão pedindo muito dinheiro às pessoas com finalidades diversas e não aquela original. Quando Deus pediu que o seu povo devolvesse o dízimo, esse dízimo deveria ir para o santuário e tinha uma função específica. Agora, como funciona o dízimo para as pessoas? Interessante de que Deus, ele não tem uma moeda, não é o dólar, não é o real, nada disso. Deus tem um percentual. Então, se você é um empresário e que lucra por mês 20 mil reais, o seu dízimo será 2 mil reais. Se você é um assalariado com salário mínimo, 560, é isso que ganha hoje? Vamos supor que você ganhe 500 reais por mês. O seu dízimo é 50 reais. A pergunta é, se no final do mês alguém devolve 10 mil de dízimo, ou devolve 50 reais de dízimo, quem é que deu mais? Os dois deram a mesma coisa, porque é proporcional ao rendimento que eles têm. Então Deus lida é assim. Aquele que deu 50 reais, deu igual àquele que deu 10 mil, porque ele deu 10% do seu rendimento. Cissa. Pastor, o exemplo que você deu aí, pessoa que ganha 500 reais, tá? Vai dar 50 reais de dízimo. Hoje, no mundo que a gente vive, esse 50 para ela faz diferença. Falta. Vai faltar. E ela mesmo assim vai ter que tirar e vai dar e doa mesmo que aquilo faça falta para ela, porque vai faltar. É certo? Se ela não puder dar naquele mês, é errado? Ok, muito boa a sua pergunta. E talvez essa seja uma preocupação que muitos têm em casa. Pastor, se eu ganhasse bem, tivesse um bom salário, eu teria facilidade em dar o meu dízimo. Mas como eu ganho muito pouquinho, vai me fazer falta. Será que Deus, ao estabelecer na Bíblia um plano financeiro, Ele não pensou nessas coisas? Será que Deus não calculou muito bem que haveriam pessoas que ganhariam muito pouco para separar 10% e devolver como dízimo? Todo aquele que é fiel a Deus nunca vai lhe faltar. Você pode ter o menor salário e achar que o dízimo vai faltar, mas se você confiar em Deus e decidir ser fiel, nunca você passará necessidade. O salmista quem escreveu: eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é a promessa. Porque quando eu tiro o dízimo do pouco que eu ganho, Deus vai recompensar esta fidelidade com as suas bênçãos. E às vezes, naquele mês que você escolheu não devolver o dízimo, ou não é fiel, você tem que parar numa farmácia para comprar remédios que levarão 30% do seu salário. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, ela é cercada por Deus e é protegida. Enquanto que aquele que é infiel e não quer devolver, ele vai perder muito mais com outras coisas. E muitas experiências nós já ouvimos e vivemos
de que quando somos fiéis a Deus no dízimo, Deus faz uma promessa para nós. E daqui a pouquinho eu vou ler essa promessa linda que Deus faz. Sandra? Eu acho, pastor, que aí entram duas coisas muito importantes quando a gente pertence a um grupo religioso, a uma irmandade cristã, seja ela qual for. Uma delas é o exercício da fé, da nossa confiança em Deus. E outro ponto é a função da irmandade, porque se você participa de um grupo, se você é um cristão sincero, um cristão fiel, e você sabe que ali naquele grupo você tem um irmão que está em dificuldades ou que tem um salário tão baixo, a sua função como cristão é ajudar aquela pessoa. E eu creio e tenho experimentado muitas, inúmeras vezes na minha vida, principalmente quando eu era criança, tive uma infância muito pobre. Toda vez que a gente se dispunha a ser fiel a Deus, Deus nos abençoava e assim a gente teve milagres imensos, 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 sempre. Então, assim, o dízimo é uma prática que eu já trago na minha vida e olha, Cissa, Deus realmente ele é fiel a quem é fiel a Ele. Cissa? O dízimo ele é revertido em quê? Que o dízimo tem todas as igrejas têm dízimo, inclusive católicas, todas têm. Ele, na verdade, ele é revertido em quê? Para quê? Qual o fim? Ok, nós iremos ler um texto aqui que vai falar a respeito da utilidade do dízimo. Em que ele deve ser usado. Antes, porém, de falarmos sobre isso, eu queria explicar que há outro detalhe. No plano financeiro que Deus estabeleceu, há dois tipos de relacionamento que nós temos com Ele. Um é através dos dízimos, que é a 10ª parte de tudo que eu tenho de lucro. O outro é oferta. Além do dízimo, a Bíblia diz que eu devo devolver a minha oferta. Eu queria convidar você que nós lêssemos 1 Coríntios, no capítulo 16 e o versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Então, além do dízimo, nós também devemos devolver uma oferta a Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, Paulo assim escreveu. Aqui fala acerca de uma coleta que eles estavam fazendo para ajudar os necessitados da Judeia. E Paulo disse assim, quanto à coleta para os santos, fazei também vós, no versículo 1 eu estou lendo, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, cada um devia separar uma oferta, segundo a sua prosperidade, para dar a outras pessoas que estavam carentes. E a Sandra mencionou um ponto que é muito relativo a isso aqui. Nós queremos ler um outro texto que vai falar sobre as ofertas e vamos fechar esse assunto. Mas isso depois do intervalo. Já já voltaremos. No próximo bloco... Eu, Cleide, com a minha família, tenho meu salário e vamos imaginar que eu estou dentro da igreja e passo por uma dificuldade de doença. E o meu salário não está suprindo as necessidades do que eu preciso. A igreja se une e me ajuda. O fato de estar na Bíblia, que eu teria que dar o dízimo, o meu salário não está suprindo as minhas necessidades, eu ainda estou tendo ajuda. O que um cristão faz nessa situação? Ok, amigos, estamos de volta com um importante tema a respeito da nossa fidelidade a Deus e o que Deus pede de nós no aspecto financeiro. Nós temos um guia de estudos para ofertar para você, inteiramente grátis, para todos aqueles que desejam acompanhar os temas que estamos apresentando aqui no programa Bíblia Fácil. Você vai ter na legenda os canais que você poderá usar para receber gratuitamente esse material em sua casa. Em nosso último bloco, falamos a respeito do dízimo e das ofertas, de que o dízimo é a 10ª parte de tudo que nós temos como renda e que a oferta deve ser dada segundo a nossa prosperidade. Eu queria ler mais um texto que fala essa mesma verdade.
2 Coríntios, capítulo 9, página 151 do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 9, página 151 do Novo Testamento. Em caso eu não sei qual é a paginação da Bíblia que você está usando, mas iremos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá de que forma? Então, deixa eu deixar bem claro esse assunto e para você de casa, para que nós tenhamos uma palavra final sobre esse assunto. Tudo que eu lucro durante o mês, o dízimo é 10% disso e eu devolvo para Deus. Isso é prova de minha fidelidade. A oferta, Deus não deixou um percentual na Bíblia. Paulo está dizendo, cada um contribua segundo propõe o seu coração. Deus deixou livre para você dar quanto você quer dar e você deve dar de acordo com a gratidão do seu coração. Então, nos dízimos eu demonstro a minha honestidade e fidelidade e nas ofertas eu demonstro a minha gratidão. O dízimo é 10%, não é 11 e não é 9, é 10. E a oferta, cada um contribui segundo desejar. Cleide. Pastor, então, eu, Cleide, com a minha família, tenho meu salário e vamos imaginar que eu estou dentro da igreja e passo por uma dificuldade de doença. E o meu salário não está suprindo as necessidades do que eu preciso. A igreja se une e me ajuda. O fato de estar na Bíblia, que eu teria que dar o dízimo, o meu salário não está suprindo as minhas necessidades, eu ainda estou tendo ajuda. O que um cristão faz nessa situação? A primeira coisa que o cristão deve entender é que ele deve ser uma pessoa financeiramente equilibrada. Ele deve viver dentro das suas rendas, das suas economias. Eu não posso ter um estilo de vida que me leve a gastar R$1.000 por mês com alimentação, aluguel, telefone, todas as coisas, se eu ganho R$800 por mês. Isso é possível? Não, mas no caso aqui que eu estou citando, um caso de doença, um acontecimento, assim, inesperado. Tudo bem, eu vou chegar lá. A primeira coisa é, o cristão tem que ser uma pessoa organizada. Os maiores problemas financeiros, ou a maioria dos problemas financeiros, não acontecem por motivos inesperados, não acontecem por imprevistos, acontecem por falta de planejamento. Por exemplo, nós temos no Brasil altos índices de inadimplência. Por quê? Porque muito crédito foi oferecido e as pessoas, sem pensar, lançaram mão desse crédito e hoje nós temos uma população endividada. Esse é um problema que vai amanhã ou depois aparecer. Se eu procuro manter uma vida equilibrada e vivo dentro do meu orçamento, eu devo ter obrigatoriamente uma reserva para as emergências, para que quando uma doença acontecer, para que qualquer tragédia acontecer, eu tenho alguma coisa de onde tirar, certo? Se de tudo eu não me planejei, eu não estou conseguindo, com o meu orçamento, atender todas as necessidades, eu não tenho autorização da Bíblia para sacrificar o meu dízimo em função de qualquer outra coisa. Não existe essa abertura na Bíblia. O que existe é uma prova de fidelidade. E Deus faz uma promessa para aqueles que são fiéis. Nós vamos ler essa promessa. Vamos ler logo essa promessa? Eu já vou dar a palavra ao Jati e depois a Cissa. Um minutinho. A igreja, na Bíblia está escrito assim, se a igreja tem o poder de ajudar essa pessoa que está em necessidade e mesmo ela continua contribuindo e não está suprindo, a igreja, os irmãos vão ajudar? Sim. Tem alguma previsão aqui Esse texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 16, 2, falou de Paulo recolhendo uma oferta para ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldades. Então, há uma prescrição na Bíblia para isso. Esse compromisso tem, também sim, com os seus demais com irmãos. os membros da igreja, com a comunidade. Malaquias, abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. E vamos ler um texto, Jati, eu já vou te dar a palavra logo. Malaquias, capítulo 3, página 629,
do Velho Testamento. Eu não sei qual é a paginação da Bíblia que você está usando em casa, mas nós vamos ler Malaquias capítulo 3, versículos 8 em diante. Assim diz a palavra de Deus: roubará o homem a Deus? Malaquias faz uma pergunta. Malaquias 3, 8. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Qual é a resposta do profeta? Se eu não devolvo o dízimo e nem a minha oferta, a Bíblia me chama de ladrão. Não há uma exceção na Bíblia para dizer assim: se você esse mês precisar usar o dinheiro para terminar a prestação disso, daquilo, para cobrir essa doença, aquele material escolar, aquela emergência, não há essa abertura na Bíblia. Malaquias 3, 8 a 10 continua: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção o quê? Sem medida. Deixa eu ler um outro texto com vocês, que aparece agora em Números 18, 21, e nós vamos responder duas perguntas agora, com Números 18, 21. Volte para o início da Bíblia, na página 86. Números capítulo 18, verso 21. Assim diz a palavra de Deus: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o uso dos dízimos, que a Cissa havia perguntado. Malaquias diz de que se nós não dermos nosso dízimo e oferta, nós estamos roubando a Deus. E o versículo 10 de Malaquias 3 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o santuário no Velho Testamento. E aqui em Números 18, 21, o dízimo era dado aos levitas. Você se lembra que Jacó teve 12 filhos. Um desses filhos se chamava Levi. E todos os descendentes de Levi eram chamados de levitas. E na rebelião que aconteceu com Moisés, na história do bezerro de ouro, quando as pessoas adoram aquele bezerro que Arão erigiu, os filhos de Levi não participaram da idolatria. Eles ficaram fiéis a Deus. E por causa da fidelidade desses levitas a Deus, Deus disse: essa tribo será a tribo espiritual minha. Quando o povo de Deus chegou em Canaã, a terra foi distribuída entre as tribos. Mas a tribo de Levi não recebeu terra. Ela não recebeu herança. Por que não? Porque os levitas seriam os líderes religiosos da nação e eles sobreviveriam do dízimo. Então, os dízimos do povo de Israel eram trazidos para o santuário e os levitas sobreviviam desse dízimo e administravam a vida religiosa de toda a nação. Isso aconteceu no Velho Testamento. Qual é o modelo do Novo Testamento e que deve servir hoje em dia? Porque hoje nós não temos mais tribos como no passado. Mas qual é a prescrição divina para nós hoje? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu dar aqui a palavra a Cleide e depois dou a você, Silvia. Seu Jati, desculpa. Por favor, seu Jati. Eu conheço pessoas que fazem parte de uma seita e eles são diretores do dízimo, da arrecadação de angariar os fundos necessários para manter essa seita, né? E no caso, e como o Brasil é o país das maravilhas, né? Tudo acontece, como é que fica a situação quando a pessoa pega um bônus extra, uma loteria, qualquer dessas facilidades, qualquer desses dinheiros fáceis?
A Bíblia não nos aconselha a nos envolvermos em jogos de azar. Ela condena tal prática. Mas se uma pessoa, de alguma forma, teve acesso a um dinheiro, se ele quiser devolver a Deus o dízimo, isso vai do coração dele. De fato, o dízimo é uma questão pessoal, é uma questão de salvação, mas é uma questão pessoal. Então, eu devo tomar a decisão em ofertar o dízimo ou não. Eu não sei se eu fui claro com você, Jatinho. Foi, mas se é fruto de algo que Deus não aprova, de um jogo, mesmo assim é aceito o dízimo? Aí o que eu estou dizendo para vocês, nós não sabemos o coração da pessoa, até que ponto ele tem noção de que esse dinheiro veio de uma fonte errada. Nós não sabemos isso. Quem sabe se ele não tem essa consciência e no seu desejo é fiel a Deus, nós não podemos julgar isso. Então é Deus quem vai julgar. Se essa oferta tem valor ou não, é Deus quem vai julgar. Eu tenho uma amiga, pastor, que ela assim nunca participou de nenhuma denominação. E quando a gente assim se conheceu, né? Ela estava falando do dízimo, que mesmo sem ela estar em nenhuma denominação, ela devolvia o dízimo em qualquer igreja. Então, acho que isso é do coração mesmo. Ok. Vamos ler, então. Antes, Silvia. Eu acho que mais do que duvidar do dízimo, eu gostaria mais de prestar um testemunho. Aqui em Números 18, versículo 21, diz que aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Eu entendo e sinto que a resistência das pessoas em relação à doação e a devolução, mais do que doação, a devolução desse dízimo, está justamente na dúvida de que elas têm de como esses serviços serão voltados para elas. Você está certíssima. E agora eu vou colocar o meu testemunho. Eu não sou adventista, mas eu estou me sentindo muito feliz e muito encantada com a postura dos adventistas em relação a essa questão do dízimo, porque eu particularmente sempre tive muita dúvida sobre isso e nunca me senti à vontade em fazer as doações do dízimo, apesar de ser uma pessoa muito generosa. E aqui, o que eu tenho visto é uma utilização muito correta, muito correta em prol dos recursos, em prol de todos aqueles que precisam de ajuda. Okay. E não só para adventistas, não é? Mas eu percebo que todos os adventistas com quem eu tive contato têm essa generosidade e têm esse acolhimento. Então, como a Sandra comentou, eu tenho certeza, apesar de não, pelo pouco tempo de contato que eu tenho, que se eu tivesse dentro da igreja adventista, passando por qualquer dificuldade, eu tenho certeza que eu encontraria amigos e apoio aqui. Obrigado, Silvia, pelo seu testemunho. Vamos ressaltar duas coisas aqui. Primeiro, voltando à pergunta da Cleide, Malaquias 3:10 diz assim: quem é fiel a Deus e não o rouba nos dízimos e nas ofertas, Deus diz assim: eu vos abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Essa é a promessa. Se eu sou fiel a Deus, as bênçãos virão sem medida. Fiel em quê? No dízimo e nas ofertas. Segundo ponto, que foi o ponto que a Silvia tocou, a utilização desse dízimo. Números deixou claro de que os levitas trabalhavam a vida espiritual da nação e eles só faziam isto. Agora, 1 Coríntios, é o texto que nós vamos ler com vocês agora, 9:14, Paulo diz assim: assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, façam o quê? Que vivam do Evangelho. Volta um versículo apenas, no versículo 13.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então, veja como a Bíblia não se contradiz. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o dízimo deve ser utilizado por aqueles que prestam serviços religiosos. E agora eu vou entrar num assunto muito delicado. Como que eu posso identificar que entidade, que igreja é séria e merecedora da minha oferta e do meu dízimo? E aqui eu preciso abrir o meu coração e falar com você que está me assistindo agora. O que não falta em nosso país, e o brasileiro é uma pessoa cheia de boa vontade, é gente disposta a enganar, roubar e se enriquecer à custa de outras pessoas. Deixa eu falar um outro detalhe. As pessoas que vivem do dízimo ou são assalariadas pelo dízimo, elas devem prestar serviços sagrados ao Senhor, como Paulo disse, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, ou seja, mas eu não posso ter uma atividade paralela. Os levitas no Velho Testamento não tinham atividades paralelas. Eles estavam 24 horas a serviço da nação de Israel. Os apóstolos do Novo Testamento, que faziam uso do dízimo, eles estavam 24 horas à disposição da igreja. Eu não posso receber o dízimo como salário e na segunda, terça e quinta ter uma outra atividade, uma outra fonte de renda e trabalhar usando o meu tempo para adquirir algum dinheiro e ainda lançar mão do dízimo. Se eu quero ser um pastor, um líder religioso, que vai usar do dízimo como salário, eu devo dedicar a minha vida a esta obra. Eu tenho que estar 24 horas à disposição da minha igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja deve ser muito meticulosa na aplicação dos recursos do dízimo, porque é um dinheiro sagrado. E eu aqui vou abrir uns detalhes que você não conhece. Eu vou falar do que eu conheço. Eu conheço Igreja Adventista. Todos os pastores da Igreja Adventista no Brasil, e eu sou um deles, são pastores assalariados. Eu posso ser pastor da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, uma igreja que tem 1.400 membros, o meu salário será X. Se eu for pastor de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde eu tenho 50 membros na minha igreja, o meu salário será o mesmo. É assim que funciona na Igreja Adventista. Não tem um pastor que ganha mais que o outro. Todos ganhamos a mesma coisa. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, nenhum pastor da Igreja Adventista pode ter um trabalho secundário. Se ele é pastor, ele está 24 horas à disposição da igreja. Eu não posso ter outra atividade. Isso é conflito de interesses. Terceira observação. O dinheiro que os adventistas devolvem, e você, anjos da esperança, manda a sua oferta para Novo Tempo, para a Igreja Adventista, esse dinheiro só pode ser aplicado na pregação do Evangelho. Eu não posso pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, senão na pregação do Evangelho. É por isso que projetos como esse, desse programa, e de tantos programas que tem a Novo Tempo, de todos os materiais que nós imprimimos e mandamos de graça para todas as pessoas, são materiais subsidiados pelo dízimo. Nós não cobramos nada disso, porque usamos o dízimo para a pregação do Evangelho. E aqui eu vou tocar num ponto muito interessante. Talvez você não saiba, mas a Igreja Adventista, ela é riquíssima. A Igreja Adventista tem uma rede de hospitais, tem uma rede de escolas, universidades. Nós temos uma rede de comunicação que envolve rádios e TVs. Nós estamos presentes em mais de 206 países do mundo. Nós somos quase 18 milhões de membros pelo mundo. E a igreja é riquíssima. E eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui no auditório. E de quem são estas coisas? De quem é essa instituição que nós estamos hoje aqui, o Cevisa? De quem é a TV Novo Tempo? É de Deus. Sabe por quê? Porque eu, como pastor dessa igreja,
eu não tenho autonomia de vender um assento desse sequer, porque isso não está no meu nome. Isso está em nome da igreja. Isso pertence a Deus. Não existe a possibilidade de um pastor adventista vender um terreno para ele se beneficiar, porque tudo está em nome da igreja. E a igreja é administrada por uma comissão que zela primorosamente pelo investimento dos dízimos na salvação de pessoas. Com isto, eu estou dizendo que hoje muitas pessoas estão enganadas porque na sua sinceridade estão devolvendo seus recursos para as pessoas que estão fazendo mau uso dele e estão usando os recursos de Deus para os seus próprios benefícios particulares. Mas deixa eu aliviar a sua consciência. Se você é um fiel dizimista e ofertante, se você devolve de todo o coração, não se preocupe. A sua parte você está fazendo. Agora, ai daquele que pegar o seu recurso e aplicá-lo da forma indevida. Sabe por quê? Este vai pagar com a vida eterna. Ou melhor, com a perda da vida eterna. Este vai pagar perdendo sua salvação. Mas você deve ser criterioso nesse aspecto. Estude para onde vai os seus recursos. Você tem direito a essa informação. Como eles são aplicados por qualquer instituição, você tem direito a essa informação. Porque Deus quer honrar você com a sua fidelidade, mas você deve ser sábio para não aplicá-lo naquilo que não é destinado à luz da palavra de Deus. Sim, Cleide? Quanto a que Silvia falou, eu gostaria de falar para todos os dizimistas da Igreja Adventista, os anjos, que eu sou prova de onde está sendo empregado o dinheiro de vocês. Minha filha é bolsista da Escola Adventista de Campinas. Ela não é bolsista integral por leis dos homens, porque os homens não permitem bolsas integrais para o maternal, para pré. Mas creio que a partir do primeiro ano, ela já deva ser uma bolsista integral. E eu sou muito grata a todos. Pois bem, amigos, hoje aprendemos a respeito dos dízimos e das ofertas. O meu conselho para você é que você estude bastante a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te guiar nessa jornada e vai te dar sabedoria para você saber usar os recursos, aplicar os seus recursos da forma correta. O nosso apelo para você hoje é que você busque ser fiel a Deus, faça a prova disto e Deus vai abençoar você. Não crendo na teologia da prosperidade como pregam por aí, que você tem que dar tudo para receber. Deus não ensina isso. Deus ensina o dízimo e a oferta. Que Deus te abençoe nesse ato de adoração, nesse ato de gratidão e honestidade. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por tua orientação nesta hora. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor em todas as coisas, por Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Semana que vem continuamos com outro tema. Que Deus o abençoe e até lá. Todo dia quando me levanto, elevo meu pensamento a Ti, Senhor. Agradeço pelas bênçãos de ouvir os pássaros, ver as cores e respirar. Sinto os cuidados nos mínimos detalhes que o Senhor tem comigo. Me protege dos perigos, me dá força para enfrentar o dia. Senhor, eu tenho um sonho para contar. Daniel nem precisa interpretar. Não vejo a hora de realizar. Espero o dia que o Senhor voltar, de braços abertos me arrebatar. Meu sonho é te abraçar, Jesus, te abraçar, Jesus, te abraçar, Jesus. Amém. Amém.
explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim. Não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. No próximo sábado, vou falar com todo carinho para você o que eu já falei para vocês aqui. Se alguém não foi mergulhado nas águas, como Jesus o foi, esse alguém não está batizado.